Muito bem, meus amigos, vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui pelo YouTube, né? E nós contamos aí com a sua participação sempre, né? Se inscrevendo e deixando o seu like. Você vê que é tão importante, né? O seu like, a sua inscrição, que nós recebemos uma mensagem hoje, né? De alguém nos falando de que o YouTube indicou o vídeo. Isso se deve à sua inscrição, né? E ao seu like. E a pessoa entrou em contato com a gente aqui, né, através das mensagens ali, né, parabenizou o canal e disse que o YouTube foi quem sugeriu a ela, né, o canal. É a Vilma Marques dos Santos, né, que já tem aí, né, já foi indicado pelo YouTube. Por isso, né, que é muito importante o seu like, né, muito importante a sua inscrição para que o YouTube, né, torne o vídeo, o canal mais visualizado. E isso é bom, né? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Vilma, né, por ter gostado do canal, né? E vou lembrar sempre que você pode continuar participando do canal aqui, deixando seu like, clicando no joinha, se inscrevendo, né? Porque esse é um canal que é a voz da população de Ponta Porã, a voz da população de que nos acompanha, né? Do nosso telespectador, do nosso seguidor, né? Dos nossos seguidores inscritos aí também e dos não inscritos também. Então, se você tiver algum problema no bairro aí, entre em contato conosco, nós vamos estar aqui divulgando. Estiver organizando algum evento cultural, algum evento esportivo, entre em contato conosco aqui que nós estaremos divulgando. E claro, né, nós damos prioridade aqui para os eventos beneficentes. Se tiver evento beneficente, nós estaremos divulgando aqui com toda certeza, tá bom? E é muito, muito, muito mesmo importante a sua parte, e a sua participação. E é claro que, como nós estamos aqui num canal independente, ser independente às vezes custa muito. Custa muito de que forma, né? Você não pode ter dependência com órgão público nenhum, e é melhor que seja assim. Mas você é preciso sobreviver, né? Então a gente precisa da colaboração, né? Do apoio do empresariado local. Você que queira divulgar sua marca aqui, né? Neste canal independente, que é o Fatos, Informações e Opiniões, nós estaremos prontos para conversar e divulgar sua marca por aqui, tá bom? Vamos começando com as informações de hoje, né? E não é surpresa para ninguém que a primeira turma do STF formaria a maioria para condenar Bolsonaro e a maioria, mas o destaque tem que ficar por conta, né, do voto, né, do ministro Luiz Fux, que é o único, né, juiz de carreira aí desse grupo, né, aliás, de todo o STF, e que ontem deu uma verdadeira aula, né, de forma didática, mostrou todos os erros dessa farsa, desse processo, dessa suposta trama golpista, dessa farsa de golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado. E hoje, então, chegou ao fim da fase de votação do julgamento da ação penal AP 2688 pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF. Por maioria de votos, prevaleceu o entendimento de que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus devem ser responsabilizados criminalmente pela suposta trama golpista, né? Um golpe que nunca existiu. Os votos começaram a ser proferidos na terça-feira, dia 9. O primeiro a analisar, a AP foi o ministro, relator do caso, Alexandre de Moraes, onipotente Alexandre de Moraes. Ele votou, se acha pelo menos, né? Ele votou por condenar todos os 8 réus pelos crimes denunciados pela Procuradoria-Geral da República. O entendimento de Moraes foi integralmente seguido pelos ministros Flávio Dino e Carmen Lúcia. O último a votar, o presidente da primeira turma do STF, Cristiano Zanin, também decidiu seguir o relator. O ministro Luiz Fux foi o único a divergir. Ele votou pela absolvição de Bolsonaro e de outros 5 réus. Dessa forma, o placar acabou em 4 votos a 1 pela condenação do ex-presidente. Agora, o que tem que acontecer agora é que a oposição, né, os políticos, foi um julgamento político, né? Foi um julgamento político. E agora, de forma política, é preciso usar toda a argumentação fantástica que foi usada, né, pelo ministro Luiz Fux e acabar com essa farsa, né, desse processo aí, né, dessa ação penal. Ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL, foi condenado por 3 dos 5 crimes. Por decisão da Câmara dos Deputados, ele foi impedido de responder pelas práticas de dano qualificado e dano ao patrimônio público. A AP 2668 é referente ao que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, definiu como núcleo 1 da suposta trama golpista.
De acordo com o chefe do Ministério Público Federal, a suposta tentativa de golpe contaria com 5 diferentes núcleos. O fim da fase de votos é apenas uma parte do julgamento de Bolsonaro pela primeira turma do STF. O processo segue amanhã, com sessões previstas pela manhã e pela tarde. Zanin deverá dar o veredito oficial, citando os crimes pelos quais os 8 réus foram condenados. Depois do veredito, o tribunal passa a definir a dosimetria. Trata-se da fase em que os ministros vão calcular as penas de cada um dos réus do núcleo 1 da suposta trama golpista. A punição pode ultrapassar 40 anos de prisão, numa farsa, um processo totalmente falso, uma farsa de narrativas falsas, de narrativas, no caso, e que pode levar algumas pessoas a 40 anos por mentiras, Perseguição política, pura perseguição política. Mesmo com a definição da dosimetria, Bolsonaro não será encarcerado a mando do STF. Isso porque os advogados dele poderão recorrer num primeiro momento por meio de embargos de declaração, que são recursos para pedir esclarecimentos, explicações sobre alguns pontos dos votos. E as defesas dos outros réus, dos demais réus, poderão seguir o mesmo caminho. Só depois dessa fase, o caso será considerado encerrado e definitivo o trânsito em julgado. E não se esperava outra coisa, Agora, o que precisa agora é o povo, exigir dos seus representantes a anistia ampla, geral e irrestrita. É preciso que o Senado se mexa, porque por tudo que foi declarado ontem, por tudo que foi dito ontem, pela ilegalidade dessa ação, e que Luiz Fux colocou, as cartas na mesa, por tudo isso, o ministro Alexandre de Moraes poderia nem ser o relator. Ele não tem mais como, esse processo não tem mais como seguir, e Alexandre de Moraes não tem condições morais de permanecer no STF. Então é preciso que o Senado e a oposição reaja, e imediatamente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele se pronunciou, ele se manifestou sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. O republicano comentou o assunto hoje, enquanto deixava a Casa Branca para embarcar para Nova York, onde tem compromissos oficiais. Abre aspas para Donald Trump: achei que Bolsonaro foi um bom presidente. Ele afirmou isso em entrevista com jornalistas. É muito surpreendente que isso possa acontecer. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram de jeito nenhum. Mas só posso dizer o seguinte: o conheci como presidente do Brasil e ele é um bom homem. E Marco Rubio também, Marco Rubio, Maria Salazar se pronunciaram, sobre essa condenação aí de Jair Bolsonaro. E é claro que vai haver, segundo Marco Rubio, vai haver resposta dos Estados Unidos. Ele já declarou que vai haver uma resposta dura por parte dos Estados Unidos. Maria Salazar disse que é um dia triste para a justiça no Brasil, onde, através de uma farsa, condenaram um adversário político, um oponente político, E Marco Rubio disse que vai haver resposta dura por parte dos Estados Unidos. Quais eles não falou, mas vai haver resposta. Então já é uma declaração oficial. Donald Trump já declarou, não falou em situação, retaliação ou coisa assim, mas Marco Rubio falou. Então espere alguma coisa aí para os próximos dias, tá bom? Vamos lá falar dos nossos parceiros comerciais. Vamos falar da Coop Home Office, que vem aí com um projeto fantástico e moderno para Ponta Porã, A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto.
Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. É a Coop Home Office, né? A Coop Incorporadora e Construtora, que tem o prédio já em fase de conclusão. São 3 anos e 8 meses, né, de obras ininterruptas. E o prédio fica ali na Deputada Ara Moreira, no quarteirão da Avenida Brasil com a Rua Antônio João. E você pode conhecer esse projeto tão bonito, tão moderno, ali, né? O nosso plantão de vendas está justamente ali na frente do prédio, que já está em fase de conclusão. E você pode chegar lá e conhecer, né, esse projeto moderníssimo, né, da Coop Home Office. Você vai acessar, né, o plantão de vendas ali, a equipe do plantão de vendas ali, através do prédio do supermercado Bom Gosto. Então, no acesso pela Rua Deputada Ara Moreira, ali no térreo, antes de você subir para o segundo andar, ali você já vai avistar a linda maquete do prédio da Coop Home Office. E você, através daquela maquete, vai entender, né, como é que vai ser o funcionamento do prédio da Coop Home Office. E os nossos profissionais do plantão de vendas estão sempre prontos para te recepcionar da melhor forma possível. Eles mostrarão o projeto, como é que é, mostrarão a planta do projeto, né, do prédio, e claro, os nossos profissionais estarão mostrando para você que é perfeitamente possível, é um sonho totalmente alcançável, né, de você adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados ou salas comerciais a partir de 23 metros quadrados ali da Coop Home Office. Os nossos profissionais estarão prontos para te atender e mostrar para você que você pode sim conseguir um apartamento ali da Coop Home Office. É perfeitamente alcançável, é um sonho perfeitamente possível. É a Coop Home Office que vem com esse grandiosíssimo prédio moderno, né? E vem para deixar a nossa princesinha dos Ervais ainda mais bonita. E também está conosco o Bob's Ponta Porã. Você sabe onde fica o Sabor dos Encontros? Fica ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. E ali, né, fica o Sabor dos Encontros. O Bob's é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. Nessa trajetória de 7 décadas, de mais de 70 anos, dá ao Bob's experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores da fronteira Brasil-Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, se tornando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's, o bobs.com.br, e ali no link Faça Seu Cadastro, você vai preencher todos os seus dados, seu nome, tudo certinho, e através desse cadastro você vai gerar cupons promocionais e depois você vai, claro, resgatar esses cupons e assim, né, aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos e aproveitar tudo que tiver do cardápio, né, do Bob's Ponta Porã. São vários e vários, né? Por exemplo, nós temos o Bob's Cheddar e Bacon Dedal, o Bob's Double Dedal, o Bob's Colossal 2.0, o Bob's Colossal 1.0, o Bob's Classic, o Bob's Salad, né? Enfim, temos muitos aí, né? Muitas e muitas variedades de sanduíches, os deliciosos milkshakes, né? Do Bob's, ali no Bob's Ponta Porã. Lembrando para você mais uma vez, o endereço do Sabor dos Encontros fica ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, ali em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã que veio para a fronteira Brasil-Paraguai para ficar, para a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Cabalheiro. Seguindo com as informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, né? A morte de Charlie Kirk ontem, após um novo ataque da esquerda, chocou o mundo, né? Chocou os Estados Unidos e mostra o radicalismo da esquerda, que costuma chamar quem é de direita de extrema direita. O ativista americano Charlie Kirk foi brutalmente assassinado ontem, né, enquanto palestrava em uma universidade em Utah, deixando o mundo chocado. Em depoimento emocionado durante uma live, né, a repórter Andréa Luiza Matias
relembrou a história de Charlie Kirk e fez um desabafo emocionado, relembrando outros casos de violência protagonizados pela esquerda radical. Segundo ela, a esquerda só planta ódio no coração das pessoas. Dos esgotos mais profundos da esquerda estão saindo essas pessoas violentas, como o homem dentro do trem que esfaqueou a jovem ucraniana. Agora foi Charlie Kirk. Eles querem o caos. Tiraram a vida de um jovem de 31 anos que fazia debate. A esquerda não quer que o outro lado fale. Eles são autoritários. E é desse jeito mesmo, né? E, infelizmente é assim que eles agem. O ódio, né? Quando se debate com um esquerdista, inclusive os mais simples, aqueles mais próximos, né? Quando você debate com argumentos, o ódio fica visível, né? E ela disse, né, continuou, a jornalista, dizendo que fica aqui a sua indignação com mais essa morte que vai para a conta dessa esquerda nojenta. E realmente tem acontecido, né, muito esse tipo de ataque por parte da esquerda, que chama normalmente o pessoal de direita, né, a direita de fascista, de quem é direita de fascista. E isso aí repercute, né, além de ter chocado, repercutiu muito. Aí surgem esse monte de amebas, né? Só que são perigosas, porque com esse cérebro empedrado, não pensam mais em nada, apenas doutrinado, né? Com a lavagem cerebral feita pela esquerda, aí surge um monte, né? Aqui no Brasil, por exemplo, uma ameaça de morte contra o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, foi publicada na rede social X. O autor das postagens se apresentou como Adalto Geiger, estudante de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo, no campus de São Mateus, conforme registros da própria instituição de ensino. Na mensagem publicada, Geiger escreveu: Nicolas, eu vou te matar a tiros. A declaração surgiu no mesmo dia em que o comentarista conservador americano Charlie Kirk, aliado do presidente Donald Trump, foi assassinado de forma violenta durante um debate em uma universidade do estado de Utah, nos Estados Unidos. Nicolas respondeu e mostrou uma série de ameaças que vem recebendo há anos. Abre aspas para Nicolas: você só está falando isso porque a postagem viralizou. Não aceito desculpa alguma e não recuarei 1 milímetro em mover todas as ações cabíveis contra sua atitude. Já não é a primeira vez, o que mostra que não houve nenhum arrependimento, somente o medo das consequências. Enfrente-as agora. E teve outros também, né? E é preciso reagir contra essa turma, né? O que aconteceu no caso desse desvairado aí, né? Desse alucinado aí, né? Descobriram onde trabalha e a empresa o demitiu. Teve outros também que foram descobertos, fizeram ameaça e também foram demitidos. É preciso agir contra essa turma, porque se ficar assim, na impunidade, eles vão continuar fazendo essas barbaridades aí. Ontem, por exemplo, né, depois do assassinato brutal de Charlie Kirk, um conservador pacifista que acreditava no diálogo como caminho para transformar a América, ocorreu em um lugar carregado de simbolismo, né? Uma universidade, a University Utah Valley, né? As universidades deveriam ser espaços de debate livre, né? De produção de conhecimento e de construção de uma cultura de paz. Agora vai ver com aquela molecada lá, às vezes não tem nem molecada, às vezes tem uns já de 40 anos, né, que acham que são adolescentes, mas vai tentar argumentar com eles, eles querem sair na porrada, na agressão. Em quase todo mundo, as universidades foram tomadas por uma ideologia doentia de esquerda, perigosa, violenta de esquerda, e essas universidades estão se transformando em verdadeiros redutos de intolerância. E a intolerância da esquerda tem se mostrado violenta. As tentativas de assassinato contra Jair Bolsonaro e Donald Trump, somadas aos assassinatos ontem de Charlie Kirk, Miguel Uribe, expõem uma realidade incontornável. A violência política parte de forma recorrente da militância de esquerda, sem dúvida nenhuma. Os fatores são públicos e inegáveis. No Brasil, nessa semana, militantes da extrema esquerda da Universidade Federal do Paraná impediram de forma agressiva uma palestra do advogado Jeffrey Chikini e do vereador Guilherme Kilter, ambos conservadores, e mais uma vez a universidade foi palco de hostilidade e violência.
Guardadas as proporções, o que preocupa é a repetição desse padrão. Locais destinados ao conhecimento e ao diálogo, se transformando em arenas de intimidação e violência ideológica. É urgente repensar a politização das universidades. Não se pode admitir o ódio, que o ódio substitua a ciência, nem que a violência suplante o debate. Se o ambiente acadêmico não recuperar a sua essência de liberdade e de respeito, vai continuar sendo um terreno fértil para a intolerância, como vem acontecendo, e a gente tem visto exemplos por todo o Brasil, né? A violência promovida pela extrema esquerda, protegida pela extrema imprensa, precisa ter fim. Precisa ter fim, né? É preciso... os militantes jornalistas de esquerda, hoje na grande mídia, na Rede Globo, na Folha de São Paulo, no Estadão, enfim, na grande mídia, na velha mídia, eles têm sangue nas mãos. Eles rotulam as pessoas de direita como extrema direita e incitam, né, automaticamente incitam os esquerdistas contra os que eles chamam de extrema direita. E acontece esse tipo de coisa, esse tipo de situação. O separatismo, a ideologia de gênero, todos defendidos pela esquerda, faz com que haja, né, muito separatismo, e aí por parte da esquerda a violência, infelizmente, vem se tornando uma coisa corriqueira, né, e comum por parte deles. O que não se pode e não pode se tornar corriqueira é a aceitação. Isso não pode continuar, mas de forma alguma. Parte da imprensa foi duramente criticada pela forma como noticiou o assassinato do ativista norte-americano Charlie Kirk. O modo como alguns veículos de comunicação se referiram ao palestrante como ativista de extrema-direita, né? Isso, por exemplo, causou indignação entre os influenciadores e políticos brasileiros. Kirk, um dos principais apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, morreu na tarde de ontem, depois de ser baleado enquanto palestrava em um evento da Universidade Utah Valley. E Ludmila Lins Grillo, juíza exilada nos Estados Unidos, perseguida pelo judiciário brasileiro, acusou a imprensa brasileira de chancelar a violência política da esquerda. A magistrada lembrou que o ativista norte-americano circulava pelas universidades para fazer exatamente aquilo que a esquerda diz defender, o livre debate. Além de conversar abertamente, Kirk deixava os opositores falarem e perguntarem livremente. Respondia tudo de forma pacífica, segundo a afirmação da juíza brasileira. Nunca agrediu ninguém. Como não podia ser derrotado no argumento, resolveram matá-lo, né? E a magistrada afirmou que a esquerda promove a violência política e que as agressões começam com a adjetivação que a imprensa coloca em qualquer um de que não goste. Extrema-direita, bolsonarista, olavista, no caso do jornalista Paulo Figueiredo, neto de ditador, e por aí vai, né? Eles são assim. A Rede Globo, principalmente. A morte do ativista gerou comoção. E Trump aproveitou a cerimônia em memória das vítimas do ataque do 11 de setembro para homenageá-lo. O evento no Pentágono foi marcado pela concessão póstuma da Medalha Presidencial da Liberdade ao palestrante. Jornais norte-americanos como o The New York Times, The Wall Street Journal, ressaltaram uma escalada de violência nos Estados Unidos. Em 22 de agosto, a ucraniana Irina Zarutska foi morta a facadas no metrô de Charlotte, na Carolina do Norte. E é isso, né? Infelizmente é preciso parar com essa situação aí de domínio de esquerda e dessa lavagem cerebral, dessa militância dentro das escolas e universidades no Brasil e no mundo, né? Mas no Brasil a coisa tá feia. E o deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL destacou a anistia ampla, geral e restrita como única condição para a pacificação no Brasil. De acordo com o parlamentar, uma anistia parcial não vai resolver o problema. O deputado criticou a proposta de uma anistia light que circula no Congresso Nacional. Para Eduardo Bolsonaro, a anistia trata de fatos e nada diferente de anistia ampla, geral e irrestrita. Deverá ser analisado ou surtirá qualquer efeito de pacificação. Nada além disso, né? Nada além disso. Eduardo ressaltou que o marco inicial da anistia deve coincidir com o polêmico inquérito das fake news aberto em 2019 pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF.
Na visão do deputado, mesmo que fosse aprovada uma anistia parcial com redução de pena para condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, a perseguição aos conservadores continuaria em curso no país. Eduardo defende o fim de todos os inquéritos abertos por Moraes desde 2019. E, segundo Eduardo Bolsonaro, ele, Moraes, abriu vários inquéritos, por exemplo, a BIM paralela contra o Ramagem e o Carlos Bolsonaro, ou mesmo o caso da juíza Ludmila Lins Grilo, que não tem conexão nenhuma com o 8 de janeiro, mas ela teve de sair do país e teve seus proventos congelados por conta de Alexandre de Moraes. Foi o que afirmou o deputado em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, dia 11. Mesmo que o ministro não sofra impeachment, Eduardo prevê seu enfraquecimento diante de uma anistia ampla, já que o magistrado poderia encontrar dificuldades para abrir novos inquéritos por conta dos escândalos recentes envolvendo o uso da estrutura do STF e do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para perseguir lideranças da direita e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado ressaltou a necessidade de a direita se manter unida em torno de um projeto de anistia ampla. Ou é isso, ou é cada um por si, segundo disse o deputado. E é o cada um por si que os nossos inimigos desejam, porque divididos somos mais fracos. E é natural que antes de alcançarmos o objetivo correto, o diabo faça tentações no meio do caminho para não perder o poder. Rejeitem qualquer possibilidade de anistia light ou de redução de pena, foi o que destacou firmemente o deputado, que continuou. Queremos acabar com as perseguições lideradas por Alexandre de Moraes. Finalizou aí o deputado que está nos Estados Unidos, né? E a partir de sua permanência nos Estados Unidos é que as coisas começaram a enfraquecer para o lado do STF, porque eles tinham um poder praticamente soberano, né? Atropelavam todo mundo. E antes, quem me acompanha dos vídeos, antes do Eduardo Bolsonaro decidir de permanecer nos Estados Unidos, eu aqui disse, é melhor ele ficar por lá porque vai ser preso aqui, né? Antes dele decidir, antes de se cogitar permanecer por lá, porque já havia uma situação em que estavam orquestrando a sua prisão, né? E aí, como eles estavam nos Estados Unidos, a PGR pediu, né? Aliás, a PGR não, o Lindbergh e um outro deputado do PT pediram que o visto, o passaporte dele fosse retido. E aí ele resolveu ficar por lá. Eu lembro que o jornalista Alan dos Santos, na ocasião, disse: foi a pior besteira que o Alexandre de Moraes fez. Porque agora, dos Estados Unidos, ele vai ter como encarar melhor, né? Vai ter dispositivos melhores para enfrentar essa ditadura da toga que se instalou no Brasil. E é fato, né? Ele, estando lá, ao lado do jornalista Paulo Figueiredo, tem conseguido muita coisa e vai partir para o confronto. Ele mesmo disse, né? Vai partir para o confronto, vai continuar o confronto, ele já partiu para o confronto e vai continuar aumentando, né? Vai escalar até que seja afastado o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e que seja votada a anistia ampla, geral e irrestrita. Vamos falar de mais um anunciante nosso, a Solo Forte, né? A Solo Forte, que é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão com foco no manejo para a alta produtividade das lavouras. E tem em seus quadros aí excelentes profissionais com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. Os profissionais da Solo Forte colaboram estreitamente com pequenos e grandes produtores rurais em Ponta Porã e toda a região de fronteira, utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e assim alcançar excelentes resultados juntos. E as equipes, né, da Solo Forte estão constantemente presentes no campo. E isso garante um acompanhamento muito próximo, né, e personalizado de cada lavoura. E muito importante também que a Solo Forte sempre está pensando na segurança dos investimentos. E são implementadas práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas. Isso diminui os riscos e protege os investimentos dos clientes Solo Forte. E claro, a Solo Forte trabalha sempre com o que há de melhor e mais moderno, né? São utilizadas pelos profissionais da Solo Forte
Tecnologias avançadas e práticas inovadoras para aumentar ainda mais, para melhorar a produtividade das lavouras, o que garante colheitas fartas, abundantes e de alta qualidade. É a Solo Forte, né, que está sempre trabalhando lado a lado aí com o grande e pequeno produtor rural aqui em Ponta Porã e toda a região de fronteira. Vamos falar aqui pelo Mato Grosso do Sul. Aqui no Mato Grosso do Sul, pesquisas, né? Eu não gosto muito de instituto de pesquisa, mas as pessoas gostam das pesquisas. Então vamos lá divulgar algumas pesquisas que estão acontecendo aqui no Mato Grosso do Sul. E quais são essas pesquisas? Primeiro, pesquisa para governo com Riedel, Contar e o Fabtrad, né? Uma pesquisa para governo de Mato Grosso do Sul mostra o atual governador Eduardo Riedel como o favorito, com possibilidade de vitória no primeiro turno. Segundo o levantamento do Instituto Real Time Big Data, Riedel lidera com 51% da preferência dos entrevistados. Em segundo lugar aparece o Capitão Contar do PRTB com 19%, incrível, né? Aparece com 19%, não é pouco não. Seguido por Fábio Tradi do PT com 10%. Outros 7% declararam que votariam nulo e 13% não sabem ou não responderam. O Instituto também avaliou o cenário apenas com Riedel e Fábio Tradi. Riedel chegaria a 62% contra 15% de Fábio Tradi. Nesse cenário, 9% declararam voto nulo ou branco e 14% não sabem ou não responderam. O Instituto entrevistou 1.200 pessoas, né, entre a segunda-feira, dia 8, e a terça-feira, dia 9. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%. Outra pesquisa, essa pesquisa aqui é para o Senado. E aí é uma surpresa, né? Que eu não acredito nem um pouquinho que esteja acontecendo. Pesquisa com intenção de voto para Senado Federal na eleição do próximo ano mostra uma disputa acirrada em Mato Grosso do Sul com o ex-governador Reinaldo Zambuja na liderança, seguido de perto pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Eu não acredito, eu realmente não acredito, né? Todo mundo sabe a rejeição que essa mulher tem aqui no Mato Grosso do Sul. Segundo o levantamento do Instituto Real Time Big Data, Reinaldo Zambuja aparece com 34% da preferência, seguido por Simone Tebet com 31%. Considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados. No segundo bloco aparece o ex-deputado estadual Capitão Contar, do PRTB, com 24%, seguido pelo senador Nelsinho Trade com 21%, a ex-deputada federal Rose Modesto União, 19%, vice-prefeita de Dourado Jane Nogueira, do PL, 13%, deputado federal Vander Lobé, 4%, e senadora Soraya Tronic, do Podemos, com 2%. Outros 3% declararam voto nulo ou branco e 2% não sabem ou não responderam. O Instituto entrevistou 1.200 eleitores entre segunda-feira e terça-feira, dia 9. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Creio que você também não acredita que a Simone Tebet esteja em segundo lugar. 3 pontos percentuais de diferença para o primeiro colocado, que é o ex-governador Reinaldo Zambuja. Esse sim, talvez não se tire a vaga no Senado de Reinaldo Zambuja, mas né, ninguém aqui está prevendo o futuro e ninguém aqui tem bola de cristal para isso, mas pelo que se desenha no estado, né? Mas a Simone Tebet na segunda colocação, eu acho que já é forçar demais, viu? Mas né? Eu não confio em instituto de pesquisa, não confio, principalmente depois dos últimos 10 anos aí com tendências, né, claríssimas a favor, principalmente dos candidatos de esquerda. Eu não acredito. Na hora do governo ali, eles sempre jogam um número baixos, né, desaprovação altíssima, e aí vai chegando as eleições, essa desaprovação vai caindo, né? O Pix também vai caindo, conforme vai caindo na conta, vai diminuindo a desaprovação e vai aumentando a aprovação dos candidatos que eles querem. Não confio em pesquisas, não confio mais, né? Um dia já confiei, hoje não confio mais não. Bom, vamos lá continuar falando aqui dos nossos patrocinadores, vamos falar da Futura Soluções Agrícolas. Futura Soluções Agrícolas que vem aí com sempre, né, há 11 anos já, trabalhando lado a lado com o homem do campo aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro. A Futura Soluções Agrícolas é o distribuidor oficial da Eurofuture aqui no Mato Grosso do Sul
a Eurofield, que é uma empresa referência de filtros de alto desempenho para diesel e está presente em mais de 12 países, né? E aqui, para o Mato Grosso do Sul, o representante é a Futura Soluções Agrícolas. Aliás, a Futura Soluções Agrícolas está sorteando, né, um kit com produtos exclusivos da Futura Soluções Agrícolas e da Falco Import. E você pode participar fazendo os seguintes passos. O primeiro é seguir os perfis @futura_agro, você está vendo aí o endereço, tá? Tá aí. E o perfil @falco.import. O segundo passo, né, a segunda ação que você vai ter que fazer para concorrer é curtir a foto oficial do sorteio, essa foto aí que você está vendo aí. Depois, marcar um amigo nos comentários. Quanto mais amigos você marcar, mais chance tem de ganhar. É uma chance apenas por comentário, né? E a quarta ação é você compartilhar o post com um amigo por mensagem direta. E você concorre aí a um boné GPI Transfer Solutions, um boné Falco Import, um copo térmico da Falco Import, um caderno Futura, uma caneta Futura, 2 chaveiros Futura, uma carteira Futura e uma pasta Futura, né? Então você pode concorrer, né? Só entrar aí e seguir os perfis e ali no perfil você vai ver a foto, né? Ali os passos que você tem que fazer, né? As orientações para que você concorra a esse kit aí, né? Primeiramente é acessar, né? Seguir os perfis da @futura_agro_ e @falco.import. E a Futura Soluções Agrícolas, que veio, né, com a missão de ser o parceiro estratégico do produtor rural e do investidor na região de fronteira e arredores, oferecendo soluções agrícolas inovadoras, máquinas e implementos de alta performance, além de oportunidades em imóveis rurais que impulsionam o crescimento e a rentabilidade, tudo com um atendimento consultivo e personalizado que transforma desafios em resultados. E a empresa surgiu, né, a Futura Soluções Agrícolas surgiu para ser a referência em soluções agrícolas e negócios imobiliários rurais aqui na região fronteiriça de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Pedro Juan Cavalheiro, departamento de Amambai, no Paraguai e os seus arredores, consolidando a atuação aqui no Mato Grosso do Sul, expandindo para a região centro-oeste e a longo prazo, né, se tornar um nome reconhecido e essencial para o agronegócio em todo o Brasil e em todo o Paraguai. Quem também está conosco é a Baturité Conveniências, que fica localizada ali na rua Baltazar Saldanha, na frente da GESUL, já quase divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Ambiente familiar, né? Aquele espetinho saboroso. Nesse momento você pode chegar lá, né? Ser recepcionado pelo Carlinhos Dalzac e seus familiares, tomar uma cervejinha gelada, você que quer tomar um uísque do bom, vinho, vodka, aquela cachaça de Minas, né? Seladinha, dose única. Tem vários sabores, mas as que saem bastante são as raizadas, né? Quem gosta de cachaça sabe que as de Minas são as melhores, uma das melhores do Brasil. E para quem não gosta de bebida alcoólica, não pode comer bebida alcoólica, e para a criançada tem doces e salgados e as mais variadas marcas de sucos e refrigerantes, né? E aquele pessoal que gosta de levar a família para um espetinho, né? No fim, um fim de tarde, começo de noite, ali na Baturité Conveniência, o Adriano e o Carlinhos estão preparando para você um suculento espetinho, né? E você vai com certeza levar sua família lá e saborear esse espetinho. Tem também promoção de cerveja, por exemplo, a Amstel Long Neck, 12 unidades, apenas R$35 lá na Conveniência Baturité. E você que não gosta, não tem paciência para enfrentar filas em grandes supermercados, a Baturité é uma conveniência bastante sortida, né? E ali você vai encontrar com toda certeza o que você precisa, tá bom? Vamos falar agora de esporte, né? Vamos falar agora de Copa do Brasil. Copa do Brasil que ontem teve 2 jogos aí pelas quartas de final. E o Fluminense venceu o time do Bahia, né? Tinha perdido lá por 1-0. E aí no segundo tempo, ontem o Fluminense conseguiu buscar essa diferença aí, né? O Canóbio de pênalti, você tá vendo aí nas imagens, o Canóbio de pênalti fez o gol, né, que empatava o confronto, 1-0. E depois o Thiago Silva de cabeça fez o segundo gol do Fluminense. O gol que classificava, né, o Fluminense. Virou o placar no confronto, no placar agregado, já que perdeu em Salvador por 1-0.
1-0 levaria a decisão da vaga para os pênaltis, mas o Fluminense fez 1-0 com o Canóbio, e depois o Thiago Silva, já nos minutos finais, acabou fazendo esse gol aí, né? E colocando o Fluminense na semifinal da competição. Agora vai esperar o vencedor do confronto entre Vasco e Botafogo, né? Mais um confronto carioca aí na semifinal. Na outra semifinal, deu Corinthians. Pela quarta vez seguida, o Corinthians vai à semifinal da Copa do Brasil. Você vê aí que o Corinthians enfrentou o Atlético Paranaense e com gol de Garro fez 1-0. O Corinthians já havia vencido lá no Paraná, né, em Curitiba, por 1-0 com gol do Guinegão. Guinegão, aliás, que vem aí, garoto da base, 18 anos, e que vem bem aí, né, no time, 5 jogos, 4 gols, um bom aproveitamento do garoto, né. E depois o Guinegão acabou fazendo, né, o segundo gol do Corinthians, colocando o Corinthians em mais uma semifinal. Quarta semifinal seguida do Corinthians. Vai esperar aí o vencedor de Cruzeiro e Atlético Mineiro. No primeiro jogo lá no estádio do Atlético, né, o time do Cruzeiro venceu por 2-0 e recebe hoje, né, o mando de estádio é do Cruzeiro, e eles podem perder até por um gol de diferença que se classifica. No placar agregado, o Corinthians venceu por 3-0, agora espera então o adversário, que provavelmente vai ser o Cruzeiro, né? Provavelmente vai ser o Cruzeiro. E hoje tem, né, como eu disse, hoje tem Vasco e Botafogo e Vasco, porque o jogo é no Engenhão. O primeiro jogo terminou empatado em 1-1, então um novo empate vai para os pênaltis. Quem vencer, avança. Atlético Mineiro e Cruzeiro jogam também hoje. O Cruzeiro venceu o primeiro por 2-0 e vai hoje definir, né, quem passa para a semifinal. Então, o Corinthians espera o vencedor de Cruzeiro e Atlético Mineiro, e o Fluminense espera o vencedor de Botafogo e Vasco. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Eu já ia falar Cerro Corá FM, que é a última emissora onde eu estive trabalhando no rádio, né? Mas aqui, né, no canal Fatos, Informações e Opiniões, no YouTube, com esse humilde jornalista que vos fala, né? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.